Boa tarde a todos. É com a enorme satisfação que damos início mais essa mesa no 8º Congresso Brasileiro de Direito Tributário Internacional, promovido pelo IBDT. Enorme satisfação compor este painel ao lado da professora Isabel Derzi, do professor Heleno Torres, da professora Tatiane Psitelli e do professor Alexandre Luiz Moraes Monteiro, com a moderação da também professora Vanessa Marini Ceconello. O tema Resolução de Conflitos do Direito Tributário Internacional, tema relevante aqui em Júris, notadamente no Brasil, conflitos em matéria tributária são em números superlativos, estima-se que só em alegados créditos, eu digo alegados porque entre o que a União imagina ser o seu direito e o que efetivamente é o seu direito, há uma diferença bastante significativa, mas o número em disputa é da ordem de 3,5 trilhões de reais em processos tributários, que, em média, podem durar até 18 anos e 11 meses. Esse foi um estudo feito por alguns institutos, pela IUBAE, e outros institutos que se dedicaram ao assunto, havendo até quem diga que tão ou mais importante do que resolver a nossa reforma tributária seria dar um melhor andamento e encaminhamento às nossas discussões em matéria tributária. Esse é um problema brasileiro, esse é um problema mundial, e nesse cenário que surgem as alternativas para a solução de conflitos, notadamente aqui no nosso foco no âmbito internacional, tema que traz a nossa reflexão, uma série de princípios informadores dos vários ordenamentos jurídicos, segurança jurídica, legalidade, igualdade, eficiência administrativa, moralidade, lealdade nas relações fisco-contribuinte, indisponibilidade do crédito tributário e assim sucessivamente. Para cuidar destes temas, então, teremos as manifestações da professora Isabel Derzi, professora titular de Direito Tributário na Universidade Federal de Minas Gerais e das faculdades Milton Campos, advogada parecerista renomada, conhecida de todos, nossa mestra, sempre presente nesses eventos. A Tatiane Psitelli, professora da Fundação Getúlio Vargas, doutora em Direito pela USP, o professor titular do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Heleno Torres, Alexandre Luiz Moraes do Rio Monteiro, que é pela NIU e doutor em Direito pela USP, que tive a oportunidade de compor a sua própria examinadora, e a Vanessa Ceconello, que é mestrando em Direito Tributário Internacional e Desenvolvimento pelo IBDT e vice-presidente da terceira sessão. Então, a Vanessa pode seguir como nossa moderadora. Tá ótimo. Obrigada, professor Paulo. É uma satisfação. Painel, agradeço ao IBDT e eu faço na pessoa do professor Luiz Flávio Neto. E o nosso painel, então, ele vai, como bem disse o professor Paulo, tratar desse tema da resolução de conflitos no direito tributário internacional, né? Os pontos que nós vamos enfocar nessa análise são a segurança jurídica dentro desses métodos de resolução de conflitos, a ação 14 do BEPS, a experiência no painel de experts da ONU que o professor Heleno vem desenvolvendo, a questão da arbitragem tributária, a professora Tatiane vai expor para a gente, e também vamos tratar do MEP, né, que é um dos mecanismos previstos nos nossos acordos de bitributação, e trazer um panorama de como está a situação no Brasil nos nossos acordos. Então, diante desses temas, que são inúmeros para a gente tratar em pouco tempo, eu passo a palavra para a professora Isabel, que iniciará, então, a sua exposição. Professora Isabel, por favor. Pronto, é uma grande alegria estar aqui neste 8º Congresso Internacional de Direito Tributário. E eu quero saudar
na pessoa do nosso presidente deste painel, o professor Paulo Aires, a todos que nos assistem, a todos os congressistas, assim como a doutora professora Vanessa Seconello e aos demais professores expositores, como o professor Heleno Torres, Tatiana Piscitelli e Alexandre Luiz Moraes. O meu tema enfoca os diferentes resoluções de conflito do ponto de vista exatamente da segurança jurídica, que é o grande tema ou o grande lema, né? Buscando maior transparência empresarial e buscando superar os desafios da evasão fiscal, da erosão de bases tributárias e transferência de lucros, bem como da digitação da economia, as multinacionais cada vez mais preocupam-se com o aumento de custos de compliance e possíveis novas situações de dupla ou múltipla tributação. Neste contexto, a segurança jurídica, em seus desdobramentos de transparência, certeza e previsibilidade, vem ganhando cada vez mais atenção de organismos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional e, sobretudo, a OCDE. Convém lembrar ainda que alguns aspectos nem sempre trabalhados são também muito relevantes, como a consistência e a coerência entre procedimentos administrativos das diversas autoridades tributárias envolvidas, pois a coerência e a consistência são de alta relevância do ponto de vista da certeza para orientação da conduta dos contribuintes e das multinacionais no plano internacional. Nos últimos anos, a OCDE tem patrocinado uma série de mecanismos e iniciativas de cooperação voluntária, visando a promover exatamente isso, mais segurança, previsibilidade, avaliação e redução de risco, consistência e redução de custos. Então, vamos mencionar rapidamente os diferentes métodos tradicionais ou recentes do ponto de vista da segurança. Assim, o acordo prévio sobre preços de transferência, sendo vinculante para as partes envolvidas, pode garantir um grau máximo de certeza para os contribuintes em antecipação a uma disputa futura, com efeitos, portanto, de certeza prospectiva. Auditorias conjuntas e simultâneas, já adotadas por alguns países, por exemplo, mais frequentes no âmbito da Unidade Europeia, produzem efeitos positivos sobre diversos aspectos, como redução dos custos de compliance, mas, sobretudo, aproximam as administrações tributárias de países diferentes, o que facilita, sem dúvida nenhuma, a confiança. O procedimento amigável gera efeitos retroativos, né? É uma técnica antiga para pôr fim às disputas comuns tributárias entre estados, encontrando-se disciplinado no artigo 25 do modelo de convenção OCDE, como no modelo das Nações Unidas, e podendo desembocar na adoção da arbitragem quando ele não for bem sucedido. A arbitragem, naturalmente, tem efeitos retroativos. É uma das pautas mais defendidas pela OCDE e gera controvérsias, especialmente, dizem, em países em desenvolvimento, exatamente por causa do problema da insegurança e da desconfiança. É preciso, primeiramente, deixar bem claro que o Brasil não adota ainda, internamente, a arbitragem como solução das controvérsias tributárias, embora ainda existam empecilhos legislativos ou jurídicos intransponíveis para isso. A desconfiança em relação a tais métodos
diversos da solução judicial coloca-se, pois, no âmbito interno, doméstico, igualmente. No campo tributário, mesmo internamente, ainda isso não é possível. Há restrições e obstáculos que não vamos, nem poderemos analisar aqui, e que são levantados à eleição da arbitragem como meio de solução de conflitos tributários. Interessa-nos realçar aqui tão somente a desconfiança, a incerteza e, portanto, a questão da insegurança. Mesmo assim, a vinculação que adviria para os fiscos à sentença arbitral exigiria, segundo a maioria dos acadêmicos versados na área, a edição de outras leis próprias e especiais que pudessem regular a arbitragem para oferecer mais segurança às partes no campo tributário. Então, modelos de resolução do impasse no âmbito interno são sempre sugeridos ao legislador, são de lege ferenda. A busca da segurança jurídica, da previsibilidade, da proteção da confiança gerada pelos atos estatais tem fortalecido os instrumentos de uma cultura de direito escrito como a nossa, a brasileira, de legalidade rígida, estrita, de irretroatividade da lei tributária ao fato jurídico e da anterioridade. Tudo encimado por uma Constituição farta e riquíssima em regras e princípios tributários. O Poder Judiciário brasileiro é complexo e sofisticado, de duplo ou tríplice grau de jurisdição, manejando uma miríade de recursos e garantias, forjando regras judiciais mais concretas, extraídas daquelas leis mais gerais. Regras judiciais que, não obstante, ainda consagram teses aplicáveis ao caso concreto e a outros ditos similares. A vocação a uma abstração generalizante parece ter força inevitável. Um controle de constitucionalidade das leis em abstrato, similar ao europeu, mais objetivo, convive paralelamente e simultaneamente no Brasil com um controle subjetivo à moda norte-americana, e não raramente sobre a mesma questão. Se mesmo nos países do common law a generalidade e a equidade ditaram a força dos precedentes vinculantes e o stare decisis, certo particularismo inerente à arbitragem reduz o seu acolhimento, em especial nos países de direito escrito, como no Brasil. A cultura jurídica brasileira das soluções legislativas prévias, mas sempre insuficientes, como não poderia deixar de ser, seguidas de longas discussões judiciais, das quais se extraem novas regras menos indeterminadas e mais concretas, também limitam a simpatia pela arbitragem como técnica ordinária de solução de conflitos. Árbitros devem estar submetidos ao direito posto e pressuposto, as leis e regras judiciais como precedentes, mas ainda assim, no sentido horizontal, em regra, não se lhes pode cobrar aos juízes arbitrais, porque não se lhes pode sindicar a pertinência, a coerência, a consistência em face de seus outros julgados, dos mesmos árbitros, e a equidade. E tais são apenas alguns dos problemas que, no âmbito doméstico, ditam as dificuldades para a adoção da arbitragem de forma ampla e restrita. Assim sendo, não se deve estranhar que, no plano internacional, também surjam dificuldades para a adoção da arbitragem no Brasil. Releva lembrar, entretanto, que o Brasil tem observado o teor dos tratados e convenções internacionais que firma, à luz, por exemplo, do próprio Código Tributário Nacional, artigo 98, segundo o qual tais tratados e convenções revogam ou modificam a legislação tributária interna
e serão observados pela que lhes sobrevenham. A tais convenções, nossas cortes têm reconhecido plena validade e eficácia. O compliance cooperativo é um outro método em substituição ao relacionamento aprimorado e é, na verdade, mais antigo. Trata-se de um conceito que busca retratar estratégias contemporâneas de gerenciamento de risco, em especial a adoção de um quadro de controle tributário preparatório, com certeza, essa prática do processo advindo em 2018, ao qual aderiram 8 países, sob a iniciativa do secretariado da OCDE, um processo multilateral cooperativo de avaliação e garantia dos riscos, o que é de interesse dos grandes contribuintes multinacionais, o chamado ICAP, na sua versão 1. Ele não foi aberto a todos os segmentos de contribuintes, mas apenas a algumas multinacionais selecionadas, e restrito na sua versão 1 a 2 setores, a preços de transferência e identificação e alocação de lucros envolvendo estabelecimentos permanentes. Por exemplo, ao final do processo, estas empresas recebem das administrações tributárias uma carta resultado com a classificação de risco. Baixo risco, risco não baixo. E podem, por exemplo, sendo encontrados, por exemplo, altos riscos em relação a preço de transferência, adotar um acordo prévio, um APA bilateral, e encerrar com isso o processo ICAP. Na versão 2 de 2019, houve adesão de mais 10 novos países e uma expansão, né, dos temas a serem analisados, com previsão final de resolução de problemas, ao lado da avaliação de riscos. Nesta versão 2, além dos preços de transferência e estabelecimentos permanentes, se pode tratar de qualquer questão tributária que a empresa multinacional resolva submeter a esses processos. Comparando os velhos e os novos instrumentos, em resumo, aponta o doutor professor Tarcísio Magalhães, que, do ponto de vista da segurança jurídica ou da certeza, os acordos prévios de preços garantem certeza para o futuro, claro, prospectiva. As auditorias, o procedimento amigável, MEP, e procedimentos de arbitragem promovem certeza apenas retrospectivamente para trás. A ideia dos novos processos, chamados ICAP, é intermediária, porque ela permite que as partes possam trabalhar cooperativamente para reduzir o número esperado de disputas ex ante, mitigando-as, e, ao mesmo tempo, providenciando uma reação ou negociação ex post. Então, nós temos uma série de medidas em relação aos métodos, todos visando a maior segurança, a maior transparência e a maior certeza. Os velhos métodos permanecem, eles existem, mas eles apenas são complementados nessa busca de certeza e segurança por novos instrumentos. Então, ao lado dos tradicionais procedimentos amigáveis, MEP, arbitragem e auditorias, nós temos processos outros que se iniciam agora, né, visando não só prevenir, como resolver conflitos ou negociar
conflitos futuros, o chamado ICAP. Da perspectiva dos contribuintes, o ICAP pode ser visto como uma iniciativa até revolucionária e os ajudaria a melhorar seus perfis de risco. Com isso, reduzir os custos de compliance, inclusive em face das consideráveis mudanças relacionadas à economia digital. Senhoras e senhores, no mundo pós-BEPS, de economia digital, de economia mundializada, crescem, portanto, as nossas variáveis incontroláveis e, principalmente, no mundo pós-pandemia, em que temos certeza absoluta que não controlamos sequer as variáveis da natureza. Então, mais do que nunca, esses métodos de solução de conflitos serão revistos e reencaminhados todos na busca da confiança, na busca da boa-fé, na busca da segurança jurídica. Muito obrigada, senhor. Muito obrigada, professora Isabel, pela excelente exposição. E dentro dessa questão de se verificar a segurança jurídica nesses métodos, se há e como podemos conciliar essa resolução de conflitos com essa segurança jurídica, eu passo a palavra para o professor Heleno para fazer a exposição, então, quanto à ação 14 do BEPS e a experiência, né, do Conselho de Expertos da ONU. Professor Heleno, por favor. Obrigado. Vanessa, eu vou lhe pedir a gentileza de, se você poderia fazer a apresentação, porque eu não... Claro, faço sim. Só um minutinho. Deixa eu só ver aqui a... Muito bem, antes de mais nada, boa tarde a todos. Quero saudar aqui a minha querida amiga, a professora Isabel Derzi, por essa magnífica exposição introdutória que nos coloca aí todas as bases, né, das questões relativas a soluções de disputas em matéria tributária. Igualmente também dizer da satisfação de estar aqui ao lado da professora Tatiane Pittitelli, sem dúvida nenhuma, uma professora que tem feito um trabalho importantíssimo de integração internacional em diversos temas, especialmente nestes, sobre soluções de controvérsias em matéria tributária. Sem dúvida nenhuma, ao lado da nossa querida Vanessa, também o professor Paulo Aires Barreto, meu caro colega de departamento. Fico muito feliz também de estar aqui ao seu lado. E, por último, mas não, obviamente, menos importante, meu querido Alexandre de Moraes, prazer enorme estarmos juntos aqui nessa mesa para tratarmos desse tema importante, que é essa solução de conflitos em matéria tributária. É claro que, com a ação 14 do BEPS, uma série de discussões sobre os meios alternativos de controvérsias e a inclusão destes nos acordos para evitar a dupla tributação, diante da importância que esse tema impõe para a certeza jurídica, previsibilidade, a segurança jurídica em geral, nós, obviamente, não podemos em nenhum momento que falarmos sobre tributação internacional deixarmos de aprofundar todo o debate em torno desse grande tema que é a solução de controvérsias. E uma solução de controvérsias que no Brasil vinha, ou pelo menos por muito tempo, né, esteve aí somente demarcado por aqueles campos, né, do processo administrativo ou do processo judicial. Então, essa dualidade de portas, né, pelo caminho administrativo ou judicial, marcou, enfim, toda a trajetória do modelo tributário do século XX e, obviamente, também a primeira década do século XXI. A partir dessa segunda década, nós vimos um esforço muito grande, né, por parte da doutrina e especialmente também pelo próprio Poder Judiciário, de buscar formas alternativas de soluções de conflitos extensivas à matéria tributária. Né? Então, aquelas limitações do passado,
como bem demarcou a professora Misabel, os conceitos de indisponibilidade do crédito tributário, uma lógica de obrigação tributária fortemente arraigada por um legalismo exagerado, no âmbito das controvérsias já não faz o menor sentido, porque obviamente já entendemos o seu alcance e especialmente as múltiplas possibilidades que nós temos para os métodos alternativos de soluções de conflitos. Pode passar, Vanessa? Acho que vou lhe pedindo aqui essa gentileza. Eu não tenho o controle, né? Pronto. Então, é claro, eu não quero me estender nesse tema do Mutual Agreement Procedure, porque o Alexandre tratará dele oportunamente, de modo mais contundente. Porém, sabemos que, por muito tempo, as convenções brasileiras para soluções de conflitos, elas, sempre como todas as demais, contemplaram esse método de solução de controvérsias, mas sem nenhuma aplicação prática, né? Contavam-se realmente nos dedos de uma mão os casos que até o final da primeira década do século XXI eram tidos por eventuais discussões no âmbito da Receita Federal, sem que nenhum deles tenha chegado a uma solução definitiva, né? Então foram tentadas algumas formas de acordos mútuos, porém eles não deram resultado algum, né? Esse era o quadro das soluções de conflitos em matéria de tratados e convenções para evitar a dupla tributação no Brasil, com base geralmente, né, no artigo 23, em alguns casos, dos tratados brasileiros, em outros casos no artigo 25, que comumente aparece no artigo 25. Esse acordo, esses métodos, né, de soluções de controvérsia, eles de fato não eram acionáveis no Brasil. Então, prevalecia o quê? Prevaleciam as medidas do processo administrativo, autuação ordinária por meio de autos de infração, seguidos, né, logicamente, das contestações dos contribuintes e chegando isso, portanto, ao CARF, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no âmbito administrativo ou no judicial, em relação ao Poder Judiciário. Os poucos que foram para o Poder Judiciário, né, não levaram em conta esta cláusula de acordo mútuo, do procedimento amigável, né? Então, esse modelo do MEP, naquela versão antiga, de fato não prosperou no Brasil. Mais recentemente, nós temos visto alguns casos, né? Eu vou deixar para que o Alexandre trate desses aspectos, talvez ele o faça de forma mais detida, mas o que estamos vendo nos últimos 5 anos é um movimento muito forte na OCDE, na ONU e na União Europeia para incluir o procedimento de arbitragem no âmbito do MEP. Então, esse novo modelo para tentar solucionar conflitos em matéria de tributação internacional é, sem dúvida nenhuma, o grande desafio do momento, o grande desafio das autoridades tributárias dos diversos países. Pode passar, Vanessa. Muito bem. Então, entretanto, é lógico, né, por ser muito recente toda essa discussão, nós ainda não temos um consenso entre OCDE, União Europeia, G20, ou mesmo a ONU, né, o Comitê de Experts da ONU, que ainda está se debruçando sobre esse tema, quanto ao modelo de arbitragem tributária para ser adotado e aplicado como mecanismo de solução de controvérsias quando estas controvérsias envolvam casos nos quais se exige a aplicação de cláusulas dos acordos para evitar a dupla tributação. Então, nesse universo específico, né, de arbitragem tributária, diversas propostas estão sendo feitas, né, diversos modelos estão sendo apresentados,
Sem dúvida nenhuma, a União Europeia saiu à frente, nós falaremos um pouco mais a esse respeito, mas, de fato, o que todos esperam é que nós tenhamos, claro, ao final de um procedimento de arbitragem, uma ordem que tenha eficácia vinculante para a aplicação nos 2 países membros daquela convenção. É lógico que a convenção tem que firmar um efeito de tal modo vinculante, né, efetivo, para que aquela decisão do tribunal arbitral possa ter essa eficácia de subordinar o processo administrativo, o processo judicial, ao seu conteúdo. Então, aí está o grande desafio, tendo em vista as diversas nuances dos ordenamentos jurídicos envolvidos. Nem todos têm, por exemplo, lei sobre arbitragem em geral. Há diversos países que sequer aplicam a arbitragem como método de solução de conflitos. Outros aplicam, mas não admitem a extensão para questões de direito público. Outros admitem para direito público, mas só entre entes do Estado. Então, são questões que ainda estão em evolução no âmbito dos diversos ordenamentos. Hoje em dia, nós temos alguns países que já adotaram essas medidas. É o caso da Austrália, da Áustria, da Bélgica, do Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Polônia, Suécia, Reino Unido, Estados Unidos, que em alguns acordos para evitar a dupla tributação, aparece no MEP a possibilidade de que as autoridades envolvidas acionem o procedimento de arbitragem como uma forma de solução de controvérsias. Pode passar, por favor. Então, no caso da ONU, desde 2017, eu integro esse comitê de experts como consultor do Brasil e nesse caso específico, nós temos uma discussão acadêmica, claro. Nesse caso específico do comitê de experts, em cooperação internacional em matéria tributária, uma série de estudos a respeito justamente dessas medidas de solução de controvérsias e todo um manual que está sendo preparado para orientar os países membros da ONU, e especialmente aqui nós estamos falando preponderantemente dos países que têm uma tributação com base de prevalência na fonte, são países geralmente mais pobres, que não estão na OCDE e que usam, sem dúvida nenhuma, o capital político da ONU como uma forma de assegurar uma relação de resistência a certas medidas que têm o interesse de transferir o lucro, a renda, para os estados de residência. Então, essa é uma lógica que hoje nós não podemos dizer que exista um conflito. Na verdade, existe uma tentativa de conciliação dessas duas vertentes que dominam predominantemente, quer a ONU, quer a OCDE. Então, é lógico que aqui no âmbito dessa discussão está, sem dúvida nenhuma, no capítulo 5, o MEP, incluindo também a arbitragem. Pode passar, por favor. Vanessa? Obrigado. Então, nesse comitê, nessa última sessão desse ano, nós tivemos aí uma orientação muito objetiva para justamente propor nessa mudança a introdução da arbitragem vinculante como uma das formas de MEP, ou de aplicação do MEP em relação aos acordos para evitar a dupla tributação que possam vir a ser firmados doravante pelos países da América Latina, da Ásia, enfim, daqueles que não adotem, vamos dizer, de um modo muito vinculante,
o acordo da OCDE. Mas, de qualquer forma, como eu disse, isso é uma composição. Na verdade, hoje, os países vão para a mesa de negociação com os dois modelos, o modelo ONU e o modelo OCDE, e ali tentam chegar a uma síntese, não é, dessas possibilidades. Pode passar, por favor. Bom, na União Europeia, nós temos a Diretiva 1852 de 2017, que alcança diversos casos, né, de tributação da renda, como aqueles casos de operações triangulares de transfer price, subcapitalização e etc. Pode passar, essa parte é mais... E aqui, claro, essa diretiva ela tem um alcance muito claro, né, uma diretiva que estabelece justamente o uso da arbitragem tributária na solução de conflitos que envolvam tratados internacionais entre os países membros da União Europeia. Então, nesse sentido, os mecanismos para a solução de disputas, né, podem que tenham em consideração a interpretação e aplicação das convenções, né, para eliminar a dupla tributação sobre a renda e sobre o capital, de fato, podem usar, né, por força vinculante da diretiva, a arbitragem tributária. Pode passar, por favor. Então, no artigo 6º, né, nós temos uma comissão e, logicamente, essa comissão, junto com o tribunal arbitral, leva um grupo de, pode ser um mínimo de 5 e um máximo de 9 membros, não é? Esse tribunal arbitral, ao lado de uma comissão específica que é constituída, e esse grupo, não é, vai para a partir do momento que existe a possibilidade de constituição de um procedimento amigável entre os países com base na arbitragem, então estes países podem provocar a arbitragem. Tem uma comissão, Advisory Commission. Essa Advisory Commission ela tem 50 dias, mais ou menos, para instalar, né, esse procedimento arbitral. Pode passar, por favor. E, na sequência, no artigo 8º, nós temos exatamente a composição dessa comissão, né, que é um presidente, um representante de cada país, podendo ser no máximo 2 por cada país, e uma pessoa independente também por cada país. Pode passar, por favor. E aí, claro, nos custos, nós temos aí, logicamente, que as autoridades competentes elas vão procurar, né, dividir entre si os custos dos casos, mas tem também exceções a essa divisão equitativa dos valores, né? E também temos a questão da remuneração, né, das pessoas independentes, limitadas até 1.000 euros por dia, em alguns casos, né? Pode passar, por favor. Professora Então, Helena, sim. Já estamos concluindo, viu? Isso. Obrigada. Obrigado. Então, no final, nós temos uma decisão que será vinculante, né, para os Estados-membros, e temos, portanto, há um aspecto que é fundamental de ser dito, que essa decisão final ela não deve ser constitutiva de um precedente para vincular outras hipóteses, né? Pode passar. Pode passar, por favor. Bom, nós temos arbitragem em alguns tratados e, no Brasil nós não temos nenhum tratado, nenhum acordo internacional que tenha arbitragem como seu método, né, como seu histórico aí de aplicação por meio de arbitragem, e também nós estamos buscando internamente essa possibilidade. Pode passar. No Brasil, pela Lei 13.988, nós tivemos agora a introdução da transação tributária. É uma forma que não tem limitação, pode se aplicar a casos que envolvam acordos para evitar a dupla tributação, não tem nenhum impedimento, não é? Nós temos, depende que eles estejam sob a égide de processos administrativos ou judiciais. Pode passar. E, na sequência, também
já temos hoje no Brasil arbitragem em matéria de administração pública, quer pela Lei 13.129/2015 ou pelas câmaras de conciliação da AGU. Hoje essas arbitragens são feitas nas câmaras de arbitragem em geral. No ano passado, por exemplo, mais de 5 bilhões foram objeto de disputas em câmaras de arbitragem no Brasil com autoridades públicas. Pode passar, por favor. Nós temos agora 2 projetos de lei que estão em andamento sobre tax arbitration, né? Um é o PL 4.257/19, né? E um outro mais recente, pode passar, por favor, que é o PL 4.468/2020. Então, nesses 2, nós temos aí a possibilidade de criar a arbitragem tributária, estão em andamento. Não é? O senador Anastasia e a senadora Daniela Ribeiro foram os proponentes desses projetos, estão em discussão no Senado da República. Pode passar? Pode passar? E, claro, casos diversos que estão sendo decididos no Supremo Tribunal Federal, como é o caso da Volvo, recentemente resolvido depois de quase 20 anos de disputas, né, no princípio de não discriminação, em relação ao princípio de não discriminação, ou mesmo, pode passar, por favor, como este recente que esteve em disputa no STJ, relativamente à aplicação de rendas no Brasil e a discussão sobre a transferência e a tributação de rendas no país de residência, não é? No RESP 1.618.897, dão mostras de que, de fato, assim, todos os casos de tratados internacionais que vinham sendo debatidos, efetivamente passaram pelo CARF e foram para os tribunais ou foram direto para os tribunais. De qualquer forma, o tempo decorrido na discussão sobre essas cláusulas, mais de 10, 20 anos de discussão, de fato, hoje vai totalmente contra a segurança jurídica e a previsibilidade nessas hipóteses. Por isso, nós entendemos que a arbitragem tributária e a transação tributária e outras formas alternativas de soluções de conflitos podem ser muito importantes para os avanços que nós pretendemos, dando celeridade e melhorando o ambiente de negócios no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigada, professora Helena, pela excelente exposição também. Trouxe um panorama, né, do Comitê de Experts da ONU, como a arbitragem vem sendo tratada em alguns outros países e os projetos de lei que estão em andamento aqui no Brasil, que eu acho que são bem importantes. E já para também tratar da questão da arbitragem, de como hoje nós temos isso em andamento no Brasil, está sendo estudado, então eu vou passar a palavra para a professora Tatiane Piscitelli para falar dessa situação no Brasil e da experiência de outros países. Professora Tatiane, por favor. Muito obrigada, Vanessa. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Gostaria de inicialmente agradecer o convite para participar deste congresso, na pessoa do professor Luiz Eduardo Choeri e do professor Luiz Flávio Neto. Cumprimento também os membros desta mesa, professor Paulo Aires Barreto, que é nosso presidente, professora Isabel Derzi, que já nos brindou com uma excelente apresentação, professor Heleno Torres, que é um grande estudioso do tema, e o professor Alexandre Monteiro, que também integra a mesa e certamente fará contribuições muito relevantes. Como a Vanessa mencionou, meu objetivo aqui é tratar do ambiente institucional para a criação de um modelo de arbitragem no Brasil, internamente. Como a fala do professor Heleno bem deixa claro, é importante que a gente cogite de arbitragem tributária no Brasil, né, e, portanto, internamente, não apenas por questões relacionadas ao congestionamento do Poder Judiciário, esse é frequentemente um argumento trazido quando se fala de arbitragem no direito tributário, mas mais do que isso, nós temos questões internacionais que estão
estão na mesa e que precisam ser consideradas. Então, na medida em que existe uma recomendação da OCDE nesse sentido, em que há previsão de arbitragem tributária nos tratados internacionais, naturalmente que não faria sentido a gente ter arbitragem tributária no direito tributário internacional entre Brasil e outros países, mas não ter esse mesmo mecanismo criado, instituído aqui internamente. E como a professora Isabel bem disse na sua palestra inaugural, há alguns desafios que precisam ser enfrentados para que a gente, então, consiga instituir um regime de arbitragem tributária no nosso país de forma a superar eventuais questões que possam colocar em xeque este modelo, e a ideia é que a gente consiga construir um modelo que seja eficaz e que seja juridicamente aceitável, né? Sem dúvida nenhuma, esse é o pressuposto básico e inicial. Então, o objetivo da minha breve intervenção aqui, dessa primeira intervenção, e eu imagino que depois a gente vai ter algum tipo de debate, apresentar aos senhores um modelo de arbitragem tributária bem sucedido, um modelo interno de arbitragem tributária bem sucedido, e depois apresentar quais seriam os desafios do Brasil na criação deste mesmo modelo, com uma rápida correlação com os projetos de lei que estão em andamento no Congresso Nacional. Eu não vou me alongar muito nisso, porque imagino que a gente vai tratar nos debates. Que modelo é esse que é bem sucedido? Eu vou usar aqui o exemplo de Portugal. Como o professor Heleno mencionou, eu tenho tido uma interlocução muito boa com o Centro de Arbitragem Administrativa de Portugal, que é, sem dúvida nenhuma, um exemplo de arbitragem tributária bem sucedida. Eu tenho tido essa interlocução acadêmica com o CAD, e eu gostaria de trazer aqui rapidamente essa experiência portuguesa para a gente poder fazer essa correlação com o Brasil. Muito bem, dito isso, vamos olhar, então, inicialmente para o modelo português. A primeira coisa que a gente deve ter em mente quando trata desse tema é que a arbitragem tributária em Portugal, ela foi criada num contexto econômico e financeiro muito semelhante ao que nós vivemos hoje. É claro que quando eu dizia isso há um ano, né, o cenário era um, e agora, em 2020, depois da pandemia, o cenário é outro, é muito mais agravado. A nossa crise econômica, a nossa crise fiscal, sem dúvida nenhuma, estão muito pressionadas pela pandemia que nós estamos enfrentando. Mas, de todo modo, quando a arbitragem tributária foi criada em Portugal, a ideia era possibilitar, claro, uma ampliação do acesso à jurisdição, porque é disso que se trata quando a gente fala de métodos alternativos de resolução de disputa em matéria tributária, mas também possibilitar a criação de um método que fosse mais eficiente na entrada de receitas públicas para o governo português, que estava então carente dessas mesmas receitas. É nesse contexto fático, portanto, que a arbitragem ela é criada em Portugal. E nesse sentido, essa ideia de obtenção de um maior número de receitas e também de ampliação de acesso à jurisdição, esse contexto, ele colaborou no desenho da arbitragem em Portugal. E como isso se deu, então? Inicialmente, é importante a gente dizer que a arbitragem em Portugal tem uma característica central, que é o fato de este regime figurar como um direito potestativo do contribuinte. O que significa dizer, a administração tributária, que lá é chamada de autoridade tributária, ela, uma vez prevista em lei a possibilidade de arbitragem, então há uma norma que prevê arbitragem no direito tributário, uma vez prevista em lei essa possibilidade, a autoridade tributária publicou um documento que é chamado de portaria de vinculação. Essa portaria de vinculação é um ato administrativo do Poder Executivo que diz quais são as matérias que a autoridade tributária concorda em se submeter à arbitragem. Matérias no que se refere aos tributos, mais detalhadamente, e também aos valores, né? Então, são causas de até 60 milhões, até 10 milhões de euros.
Então, é a autoridade tributária que estabelece esse desenho. Uma vez o contribuinte tendo o desejo de levar uma disputa tributária ao procedimento arbitral, a autoridade tributária não pode se opor a isso. Por quê? Porque pela portaria de vinculação, ela já manifestou a sua autonomia de vontade. E a arbitragem tributária é, naturalmente, baseada na autonomia de vontade. Isso, esse modelo, ele mostra como o objetivo era, naturalmente, trazer receitas para o Estado, mas também ampliar o acesso à jurisdição, porque a ideia do regime não foi necessariamente contemplar as grandes causas, as grandes teses tributárias. Hoje, quando a gente olha para a arbitragem, que está plenamente instituída, né, isso aconteceu em 2011, então a gente já está em 2020, nós vemos que há muitas discussões de baixo valor que são levadas para o tribunal arbitral e, portanto, a gente tem efetivamente uma ampliação das garantias do Estado democrático de direito. E aí, nesse sentido, a escolha de Portugal, ela foi muito peculiar, no sentido de que a arbitragem ela seria possível única e exclusivamente após o lançamento tributário, que lá é chamado de liquidação, então haveria necessidade de ter uma relação jurídica constituída, né, concretamente constituída, para que o contribuinte, então, olhasse para aquele lançamento tributário e dissesse: eu prefiro resolver essa disputa num tribunal arbitral. E aí, para terminar essa rápida consideração aqui do regime português, é importante mencionar que a arbitragem tributária em Portugal, ela se realiza no Centro de Arbitragem Administrativa. Então, existe um locus específico que não é público, né? Muita gente fala, é como se fosse o CARF. Não é. Ele não é público, ele é privado, mas ele é vinculado ao Ministério da Justiça. E exatamente em razão da vinculação com o Ministério da Justiça, existe uma legitimidade da perspectiva da autoridade tributária. Porque se no Brasil a gente tem uma desconfiança quanto a quem seriam esses árbitros, né? O fisco tem essa desconfiança. O árbitro ele vai defender o interesse do fisco, ele não tem que defender porque ele vai ser um juiz. Mas, de todo modo, a estrutura que Portugal montou para a eleição dos árbitros, há uma lista, há um concurso documental para que a pessoa possa ser árbitro, e essa lista é gerida por um conselho deontológico que é presidido por um ex-ministro do que seria o equivalente nosso aqui do Superior Tribunal de Justiça. Então, existe uma legitimidade institucional muito forte da arbitragem em Portugal, seja da perspectiva do judiciário, seja da perspectiva da autoridade tributária. Só que tem um detalhe relevante na arbitragem em Portugal que conflita com o nosso modelo, que é o seguinte: a despeito de nós termos uma ampla possibilidade de levar causas tributárias à arbitragem em Portugal, há lá a possibilidade de um recurso ao Poder Judiciário na hipótese de a decisão arbitral conflitar algum dispositivo constitucional. E aqui eu já passo para a segunda parte, que são os desafios nacionais, né, em relação à adesão a um regime desse tipo. Por quê? Porque a arbitragem no Brasil, no modelo em que a gente tem instituído, pela Lei Geral de Arbitragem, que é a 9307 de 96, ela é um procedimento cuja decisão é definitiva. Ela, inclusive, implica renúncia do acesso à jurisdição. Também por isso houve muito debate no Supremo sobre a própria constitucionalidade da Lei de Arbitragem. Então, se há renúncia do acesso à jurisdição, a decisão proferida no processo arbitral, ela é definitiva, ela equivale a uma sentença judicial, tanto que os árbitros são juízes de fato e de direito. Como coadunar essa definitividade de uma decisão proferida num processo de arbitragem com um sistema tributário como o nosso, que é inteiramente calcado na Constituição? Como garantir que eu terei ampla garantia, né, com perdão da repetição, dos direitos dos contribuintes, nessa hipótese em que eu não terei recurso ao Poder Judiciário, na medida em que a arbitragem pressupõe uma decisão
decisão final e definitiva. Acho que esse é o nosso grande desafio. E aí, nesse sentido, o projeto de lei 4468 de 2020, mencionado pelo professor Heleno Torres, ele apresenta uma solução interessante, que é dizer, olha, causas que envolvem questões constitucionais, por exemplo, não poderão ser submetidas à arbitragem. O que vai ser submetido à arbitragem é única e exclusivamente matéria fática. Então, a gente vai discutir, por exemplo, o que é a classificação fiscal de um determinado produto. Esse tipo de debate irá para a arbitragem. Debate sobre matérias jurídicas, teses, interpretação da Constituição, isso não ficará sujeito à arbitragem. É uma saída interessante porque no nosso ordenamento jurídico, nós temos o direito tributário todo calcado na Constituição, e aí ficaria de fato, né, e aqui fazendo referência à fala da professora Isabel, haveria uma dificuldade, um empecilho de incorporação desse tipo de procedimento no direito tributário se um tribunal arbitral pudesse decidir de forma definitiva e irrecorrível sobre uma matéria tributária baseada no texto constitucional. Esse é então um desafio, né? Então, que se refere, na verdade, à delimitação da matéria arbitrável, né? Então, qual é essa matéria passível de ser arbitrada? Um segundo desafio, que eu já fiz menção aqui muito rapidamente, se refere à escolha dos árbitros. Então, a gente precisaria ter um critério muito rígido de seleção desses árbitros e, de preferência, uma gestão dessa lista de árbitros, de modo que a gente tivesse credibilidade nessas pessoas que integrariam os tribunais arbitrais e que fossem, então, designadas para resolver essas causas tributárias. E essa escolha dos árbitros, ela se relaciona com outro desafio, que é o locus de realização do tribunal arbitral. Então, no Brasil, nós temos diversas câmaras arbitrais muito bem conceituadas e, portanto, não me parece que faria sentido que a gente tivesse um novo órgão vinculado à administração. A gente poderia muito bem se utilizar dessa estrutura existente, mas eu acho que seria importante, da minha perspectiva, que houvesse algum tipo de credenciamento, né, para que a publicidade fosse assegurada. Na arbitragem com a administração pública, por exemplo, que já é realizada no Brasil por conta de uma alteração legislativa específica na lei de arbitragem, existe muita controvérsia quanto à aplicação do princípio da publicidade. No final das contas, não há plena observância desse princípio e eu acho que isso seria fundamental em relação ao direito tributário, por isso que eu acho que o credenciamento seria muito importante para fins de segurança jurídica e, inclusive, isonomia entre os contribuintes. E para terminar, e meu tempo já está se esgotando, seria interessante também nós cogitarmos a respeito do instrumento legislativo adequado para a criação do procedimento arbitral no Brasil. Nos dois casos que nós temos em andamento no Congresso Nacional, nós temos projetos de leis ordinárias. Eu concordo que possa ser por lei ordinária, na verdade deve ser por lei ordinária, porque é uma norma processual, não há necessidade de lei complementar. No entanto, nós devemos tomar cuidado com uma eventual necessidade de alteração do Código Tributário Nacional. Quando que essa necessidade se imporia? Nos casos em que a gente tivesse que alterar o artigo 151 do CTN para ampliar as hipóteses de suspensão da exigibilidade por conta do procedimento arbitral. É importante dizer que nenhum dos dois projetos de lei demandam essa alteração. Por quê? Porque o primeiro deles, que é o do ano passado, do senador Anastasia, ele prevê a arbitragem já no processo de execução fiscal, no momento em que já há garantia. Então, não há necessidade de prever a suspensão da exigibilidade. E esse projeto, recentemente apresentado, de 2020, ele prevê a arbitragem antes mesmo do lançamento tributário. Então, não haveria que se falar também em suspensão da exigibilidade do crédito tributário. São saídas inteligentes, né, que se esquivam da necessidade de alteração do CTN, mas, de qualquer jeito, a gente teria que conferir ao artigo 156 do Código uma interpretação extensiva para entender que a sentença judicial prevista no artigo 156 como causa de extinção da relação jurídica tributária, ela também poderia ser lida como sentença arbitral. Essa é a tese, era a tese da professora Ada Pellegrini Grinover, e eu acho que é plenamente possível, né, na medida em que o Código de Processo Civil equipara ambas as decisões, né, a decisão judicial e a decisão proferida num tribunal arbitral. Então, para concluir a minha fala e não extrapolar o tempo,
O que eu gostaria de deixar aqui como recado central é que nós precisamos evoluir nessa pauta e os motivos são muitos, né? Naturalmente que o congestionamento do judiciário é um deles, ele é frequentemente mencionado, mas eu tenho dito com muita insistência que essa razão é uma razão contingencial. Nós não devemos buscar arbitragem no direito tributário porque o Poder Judiciário não dá conta de responder às demandas tributárias, porque essa razão ela pode ser superada uma vez que o nosso judiciário se adeque às demandas, se é que isso algum dia vai ser possível, mas é uma razão contingencial. Nós precisamos ter arbitragem no direito tributário por razões substantivas, dentre elas a ampliação do acesso à jurisdição, nós teríamos uma ampliação das garantias do Estado Democrático de Direito, em primeiro lugar, e em segundo lugar, à luz da necessidade de adaptação do Brasil, adequação do Brasil às demandas internacionais que se impõem. Então, na medida em que os tratados para evitar a dupla tributação, eles terão a previsão de resolução de conflitos via arbitragem, naturalmente que a gente precisa ter esse instituto consolidado e previsto, observadas todas as garantias no nosso direito interno. Os PLs que estão em andamento, eles pautam esse debate e, de alguma forma, essa é uma discussão que ela veio para ficar, né? A gente não tem como retroceder e eu espero que a gente avance nesse sentido e, sem dúvida nenhuma, esse tipo de debate colabora muito para jogar luzes sobre esse tema e para trazer as questões que são controvertidas para que a gente possa então caminhar na direção de um regime arbitral que se aplique ao direito tributário, que seja sólido, que seja seguro para ambas as partes. Eu agradeço novamente o convite e fico à disposição para os debates. Muito obrigada, professora Tatiane. Acho que trouxe uma boa visão da experiência bem-sucedida de Portugal e do que a gente pode aproveitar para o Brasil, né, na questão da arbitragem. Eu só vou informar, antes de passar a palavra para o Alexandre, que a gente vai ter um quiz que vai ser lançado aqui na tela para a audiência responder e ao final do painel vai ser passado o resultado, né? Então, as pessoas podem responder ali em uns segundinhos. Então, agora feita essa excelente exposição da professora Tatiane também, eu passo a palavra para o Alexandre para fazer a fala final dessa primeira rodada e trazer para a gente como essa resolução de conflitos está no âmbito dos nossos acordos de bitributação e um pouquinho da visão do MEP e se a arbitragem está ou não aplicada nesses casos. Professor Alexandre, por favor. Muito obrigado, Vanessa, pela apresentação e pelo link aí para a apresentação que vai seguir. Em primeiro lugar, né, eu já vou aqui começar aqui a compartilhar a tela, mas em primeiro lugar eu queria, enfim, é uma honra participar aqui desse painel do lado de grandes autoridades no assunto, né, tributaristas que eu admiro já há bastante tempo, né, então é realmente uma grande honra estar aqui participando ao lado dos senhores e senhoras. E, enfim, e por conta disso, agradeço a organização do evento, aí na pessoa do professor Luiz Flávio Neto, né, que nos antecedeu no painel anterior, o professor Chueri e o professor Rodrigo Maito, certo? Então, sem mais delongas, a nossa exposição aqui, eu vou tentar centrar um pouco mais nas discussões relacionadas aos mecanismos para evitar a dupla tributação no âmbito mecanismo para evitar mecanismo de solução de controvérsias no âmbito dos acordos para evitar a dupla tributação, certo? Eu começo falando do procedimento amigável, faço um link já com a exposição do professor Heleno, né? O professor Heleno já iniciou muito bem a exposição sobre o assunto, e aqui eu começo já fazendo uma segregação entre os mecanismos, entre os tipos. Então, acho que o primeiro ponto aqui é fazer uma segregação entre os tipos de procedimento amigável, né? Então, a gente fala muito em procedimento amigável, um procedimento amigável em sentido estrito. Mas o parágrafo 3º, né, do artigo 25 da Convenção Modelo da OCDE, ele traz os mecanismos no formato interpretativo e integrativo, né? Então, na parte interpretativa, ele se refere às formas de interpretação de termos específicos que estão nos acordos para evitar a dupla tributação e em relação à parte integrativa, né, que é a parte final do artigo 25.3 da Convenção Modelo da OCDE, nós temos aí os mecanismos de integração em relação a eventuais provisões que, por acaso, não tenham sido, por um lapso,
negociadas entre os tratados, né? Nesse ponto, o professor Heleno faz uma ressalva bastante pertinente na obra já muito já uma obra clássica em relação à tributação internacional, que é dizer que, obviamente, essa integração não pode ser absoluta, essa integração guarda respeito à Constituição Federal, principalmente o artigo 49.1, que tem um procedimento específico caso a matéria não tenha sido de nenhuma forma abordada, né? Então, em relação aos mecanismos, digamos, profiláticos, né, você tem os mecanismos interpretativo e integrativo, que estão no parágrafo 3º do artigo 25. Em relação ao procedimento amigável em sentido estrito, né, a professora Isabel trouxe perfeitamente essa questão da vinculação, da eficácia retroativa, né, de você analisar uma disputa já em curso. É exatamente esse o caso do procedimento amigável em sentido estrito, e ele está previsto aí principalmente nos parágrafos 1º e 2º do artigo 25, né, e basicamente, né, as partes fundamentais desse dispositivo dizem o seguinte, que uma pessoa aí na definição do tratado específica, né, pode apresentar um caso para o estado em que seja residente ou nacional, se você estiver tratando aí especificamente de uma matéria de não discriminação, né, um dos casos, o professor Heleno trouxe, o caso Volvo, tratava especificamente de uma matéria de não discriminação, né, independentemente dos remédios internos, pode levar a matéria para procedimento amigável em sentido estrito, quando as ações de um ou ambos os estados resultem ou possam resultar em uma tributação em desconformidade com a convenção especificamente tratada, né? Na convenção modelo da OCDE, nós temos um prazo limite de 3 anos, a partir da primeira notificação em que está configurada essa lesão ou ameaça de lesão, né? E o que diz a convenção modelo da OCDE é que você primeiro tem um mecanismo unilateral, ou seja, apresentado o pedido pelo contribuinte, se o Estado, para quem foi apresentado, não conseguir solucionar aquela controvérsia imediatamente, de forma unilateral, ele deverá acionar o segundo Estado para aí sim iniciar um procedimento bilateral, certo? Qualquer solução que se chegue nesse âmbito deve ser implementada aí independentemente de qualquer prazo previsto na legislação interna, tá? Um ponto importante também, trazido pelo professor Heleno, enfim, trazido em palestras anteriores, é a importância do BEPS na evolução e na discussão dos mecanismos para evitar mecanismo de solução de controvérsias nos acordos para evitar a dupla tributação, né? Então, já lá atrás, a OCDE tinha feito um manual de eficácia do procedimento amigável, chamado MIMAP, né, trazendo alguns best practices, alguns minimum standards, e isso tudo foi acelerado no mundo pós-BEPS, né, principalmente baseado aí em 3 pilares objetivos, né? O primeiro é da boa-fé e da celeridade, esse é o objetivo número 1. O objetivo número 2 é o desenvolvimento, né, de mecanismos internos, né, e isso ficou muito claro na fala da professora Tatiane Psitelli. É importante que a gente desenvolva mecanismos internos que, inclusive, conversem com essas formas de resolução de controvérsias internacionais, e o efetivo acesso dos contribuintes a esses mecanismos. Isso também muito presente na fala da professora Isabel Derzi, é um ponto muito importante que vários estudiosos do tema se debruçam. Mais recentemente, né, já no início do BEPS Ação 14, se falava muito de arbitragem, no primeiro momento aquilo perdeu a força, e agora, mais recentemente, né, não só no BEPS, como no OCDE, a ONU também desenvolvendo um trabalho bem importante no assunto, já se começa a falar da arbitragem efetivamente como um mecanismo suplementar ao procedimento amigável, já se fala até que eventualmente se figurará como um minimum standard da BEPS Ação 14, isso estava na fala até de um painel anterior, da professora Natália Quinones, também colocou esse ponto muito bem. É importante que se diga que o Brasil já tem há muito tempo procedimento amigável, né? Então, todos os tratados brasileiros, né, aproximadamente 35 tratados, têm, né, com alguma variação dos dispositivos, né, alguma omissão de uma parte ou outra em relação à Convenção Modelo da OCDE, isso é natural, mas existe já há muito tempo isso, já existe uma familiaridade em relação a isso. Mais recentemente, aí sim, no pós-BEPS, o professor Heleno trouxe esse ponto muito bem, nós tivemos aí internamente a edição da Instrução Normativa 1669, né, e agora sucedida, né, pela Instrução Normativa da Receita 1846, que é a que está atualmente vigente. Essas instruções normativas, elas basicamente vão trazer as regras de quem e como pode ser feito um pedido de procedimento amigável no âmbito de um acordo específico, né? Eventuais emendas ao pedido, quando precisar de informações adicionais, regras para admissão, né, do início da fase unilateral e bilateral, e formas de implementação
da decisão. Eu acho interessante trazer aqui no âmbito do BEPS, uma das coisas colocadas foi esse monitoramento, esse peer-to-peer review, que gerou um relatório relacionado ao Brasil, que ilustra muito bem a fala do professor Heleno, né? Então, até 2016, a gente tinha basicamente nenhuma eficácia do MEP. A partir de 2016, isso começa a aumentar. Em 2018, mais ainda. O que a gente percebe aqui no gráfico abaixo, né? Primeiro, esse ponto, que nós de fato temos casos, né? De procedimento amigável. Nós temos casos encerrados, nós temos um total de 6 casos encerrados, né? Mas os casos têm crescido, o que é bom, que o acesso ao MEP tem sido cada vez mais frequente, mas ele tem crescido numa velocidade superior à correspondente resolução dos casos, o que vai gerando já um abarrotamento nessa fase preliminar de utilização, né? Foi trazido também nesse relatório que, enfim, dos casos, do inventário de casos que existe, a maior parte dos casos se refere à alocação de competência tributária, 56% dos casos, 44% dos casos em relação a outros temas, né? E dos 6 casos encerrados, nós tivemos 3 encerrados com a eliminação da dupla tributação, né? 2 na fase bilateral e 1 na fase unilateral, né? Teve um outcome que não foi catalogado especificamente, teve um caso de desistência do contribuinte e um caso que se entendeu que não houve violação a um mecanismo, a um dispositivo do acordo de bitributação. Então, as conclusões desse relatório são interessantes, né? Em relação aos minimum standards, né, a adoção de minimum standards pelo Brasil, nós temos aí a constatação de que 80% dos nossos tratados não tem aquela ressalva de que a implementação deve ser feita independentemente dos limites internos da legislação, o que faz com que a gente tenha que adequar um pouco, inclusive a questão da suspensão da exigibilidade e outros temas, né, para isso andar conjuntamente. Tem uma observação em relação aos chamados ajustes correlativos de preço de transferência, né, de inclusão do artigo 9.2 nos casos de preço de transferência, APAs, né, APAs, apesar de nós termos lá na instituição normativa 1846, existe lá uma menção ao APA, a verdade é que nós não temos internamente esse dispositivo e nós não temos o artigo 9.2 especificamente nos nossos tratados, inclusive o Brasil ressalva expressamente. 51% dos nossos tratados não tem a fase integrativa do MEP, né, o que é apontado como ponto de atenção. Poucos dos nossos tratados estabelecem o limite sugerido pela OCDE, que é o de 3 anos, para o início do MEP, o limite máximo de 3 anos. Alguns têm 2, alguns 5, outros não fazem menção a prazo algum. Então, esse é um outro ponto que é colocado. E a fase de quem pode solicitar o MEP também precisa de algum aperfeiçoamento, porque vários tratados têm a redação antiga que fala só do estado da residência, não menciona o estado de nacionalidade e também não menciona a última recomendação, que é a possibilidade do contribuinte acionar ambos os estados contratantes, né? Mas, de uma forma geral, a Instrução Normativa 1846 ela é vista como razoável, apontada como razoável para atingir os objetivos centrais, né? Muito embora também seja colocado que o prazo médio de resolução já esteja acima dos 24 meses, que é um marco importante para a arbitragem, a gente vai ver rapidamente, né? Então, nós estamos já com uma média de 26,43 meses, que é um pouco acima, e o que comprova o diagnóstico da OCDE de que precisa realmente haver talvez um reforço financeiro, um reforço no staff responsável pelo MEP, né? Então, isso já é um ponto de atenção. De uma forma geral, o MEP tem sido visto como um bom mecanismo, apesar de ter algumas deficiências. Então, só algumas deficiências aqui para a gente levantar a questão, né? Não tem uma obrigação de se chegar a um acordo, não tem um tempo previsto para se chegar a esse acordo, não tem, digamos, em alguns países você tem uma limitação da eficácia da implementação, né? Uma dificuldade de informação sobre o MEP, uma participação pequena dos contribuintes, né? E no passado, hoje um pouco menos, esses dispositivos eram utilizados quase como uma forma de negociação política, então eram feitos acordos globais entre os estados de repartição só de carga tributária, esquecendo que tem um contribuinte, de fato, no meio do caminho, que o contribuinte é diferente. Então, eram chamados package deals ou host tradings. Um outro ponto importante trazido na fala da professora Tatiane é a necessidade de, eventualmente, adequar esses mecanismos ao
Código Tributário Nacional. Então, nós não temos aí, por exemplo, a suspensão da exigibilidade do 151 do CTN, e para um aumento da eficácia disso exigiria, talvez, que se pense numa eventual alteração nesse sentido também. E aí, para fechar, eu sei que o nosso tempo é bastante curto, tentar trazer aí um pouco da evolução da arbitragem, né? A arbitragem nesse cenário, já no cenário pós, né, após a finalização do procedimento amigável, né, ela começou voluntária, né, um tratado bastante comentado, né, de arbitragem voluntária dos Estados Unidos com o México, um antigo tratado negociado entre esses países, e que provou que a arbitragem voluntária não tinha eficácia alguma. Não teve sequer um caso entre esses países que foi submetido à arbitragem, sempre um ou outro Estado exercia o poder de veto e a arbitragem não ia adiante, né? Então, a partir de então, começou-se a se estudar a chamada binding arbitration, arbitragem compulsória, né? Inclusive como forma de estimular que seja negociado o MEP dentro daquele prazo de 24 meses. Então, nós temos aí a Convenção Europeia de Arbitragem, já trazida pelo professor Heleno, a OCDE e a ONU avançando bastante nesse tema, BEPS Ação 14 agora também avançando mais em relação à arbitragem mandatória, né, recomendando ostensivamente, e talvez a mais avançada, se a gente pegar em termos de convenção modelo norte-americana, recentemente, né, após a versão de 2016, salvo engano, já tem diversos dispositivos em direção da arbitragem, inclusive trazendo um pouco da experiência interna desses países na arbitragem deles, né, principalmente em casos de preço de transferência. Como é que funciona? O contribuinte pode acessar a arbitragem, pode requerer a instalação da arbitragem após 2 anos de iniciado o procedimento amigável, sem que tenha uma conclusão satisfatória. Essa arbitragem poderia ser institucional, muito importante a fala da professora Tatiane, mas no âmbito da OCDE e de outros órgãos, ela é vista inicialmente como uma arbitragem ad hoc, né? Ou seja, cada Estado contratante elege um árbitro, né? Indica um árbitro, e esses 2 árbitros indicam o presidente, né? O processo inicialmente era um processo parecido com a arbitragem doméstica, né, que é chamada independent opinion, ou seja, cada país apresenta o seu racional e cabe ao juiz decidir o direito, nesse caso o árbitro, e esse modelo já mudou um pouquinho, já se começa a falar mais na chamada last best offer arbitration, que é um processo mais célere, em que cada país já apresenta uma proposta de solução com um racional subjacente, e aí cabe ao árbitro, né, escolher a mais razoável entre as 2 apresentadas, né? É chamada também de baseball arbitration porque ela inicia a ser utilizada nos Estados Unidos em relação a controvérsias dos sindicatos de jogadores na Major League Baseball, então ela é chamada de baseball arbitration também. A decisão, a depender do tipo de arbitragem, ela tem um tempo específico, mas sempre contado aí a partir da indicação do chairman, né, do presidente. A arbitragem é vinculante, né, mas se o contribuinte aceitar o resultado da arbitragem. O que também é um ponto para se discutir se esse é o melhor formato mesmo, né, porque pode se gastar muitos recursos e a arbitragem, no final, a decisão não ser aceita pelo contribuinte. Muito embora, nesse caso, para que você faça algo diferente, você precisaria também trazer mais salvaguardas, uma participação ainda mais efetiva do contribuinte, em atenção ao devido processo legal, até porque ele é uma parte legitimamente interessada, né? Ele que vai sofrer as consequências da decisão no seu patrimônio também, né? Os estados também, o contribuinte também. Então, seria um ponto também que poderia ter alguma evolução nesse sentido. E a implementação aí, independentemente de qualquer limite interno, né? da legislação doméstica. Era isso, basicamente, que eu queria trazer, né? Em termos de panorama geral dos mecanismos, né, para solução de controvérsias nos acordos. E aí eu já começo, enfim, se a Vanessa me permitir, lançando um primeiro ponto, né, para debate. A gente falou muito de arbitragem, se é interessante, eficiente, válido trazer cláusula de arbitragem, especificamente no âmbito dos acordos para evitar a dupla tributação. Seria interessante, por que o Brasil não adota, já não adota ou não pretende adotar a arbitragem como mecanismo suplementar ao MEP? Né? Há alguma vedação? Existe algum ponto de soberania em discussão? Né? Eu já começo até refutando essa alegação. Acho que seria, do ponto de vista da eficiência, muito importante. Em relação à soberania, o que eu particularmente vejo é que a soberania já não é mais vista como una, indivisível, inalienável. Ela é um feixe de competências
e que, inclusive, os estados abrem mão, da faceta externa da soberania, eles abrem mão da sua soberania fiscal quando negociam um acordo. Então, se você abre mão de um dos feixes dessa sua competência na faceta externa da soberania para negociar um acordo em relação ao imposto de renda, por que não se admitir que os estados que fazem isso não possam decidir o modo pelo qual será decidida a controvérsia nesse plano, né? E aí, com essa provocação, eu devolvo a palavra, jogo a bola para a Vanessa novamente. Muito obrigado. Muito obrigada, Alexandre. A sua exposição foi excelente também, trouxe assim, um panorama amplo do MEP, dessa questão do peer review, né, que fica sujeito ao controle também pelos seus pares, que o Brasil já submete pela pretensão de ingressar na OCDE. E eu acho que essa pergunta é uma das mais importantes para o nosso debate. Por que o Brasil ainda não insere, ou os países em desenvolvimento não inserem essa cláusula de arbitragem nos seus acordos de dupla tributação? E para endereçar os debates, eu passo a palavra para o nosso presidente, professor Paulo Aires, se quiser fazer alguma consideração, e já passarmos para os debates. Obrigada. Bom, depois dessas excelentes exposições, e fundamentalmente em razão da premência do tempo, nós temos aí, grosso modo, 9 minutos para encerrar o painel. Eu mantenho aqui essa questão em aberto, vou agregar uma outra questão, no sentido de que, em medida a circunstância de que o Brasil tem o seu direito tributário todo ele calcado no texto constitucional, e, portanto, dificultando muito fortemente essa divisão entre matéria eminentemente de fato e matéria eminentemente de direito, atrapalha a própria evolução desses mecanismos na arbitragem no Brasil. Eu vou passar a palavra na ordem aqui também das exposições, inicialmente para a professora Isabel Derzi, para que possa, então, falar nesse período de tempo relativamente curto, aí, 2 minutos, 3 minutos e alguns segundos, sobre essas questões ou outras questões que vierem à mente. Bom, em relação à arbitragem, que é a questão posta, eu acho que os mesmos problemas que impedem a adoção da arbitragem no âmbito internacional impedem no âmbito interno. Quando conseguimos vencer a desconfiança e a insegurança no âmbito interno, estaremos mais próximos da adoção da arbitragem no âmbito internacional. É a lógica. Bom, eu quero dizer aos senhores que realmente nós temos um problema de conflitos, de demora, de lentidão nas soluções dos conflitos que se abrem no campo, em todos os setores no campo tributário, mas eu quero dizer aos senhores também que existe uma qualidade, a meu ver, uma qualidade do sistema complexo jurídico nacional que muitos outros países não têm. Mesmo países bem desenvolvidos. Em primeiro lugar, nós temos na nossa Constituição a anulação de qualquer decisão judicial, se não for fundamentada. Em segundo lugar, nós temos tradição de equidade, invocando precedentes, quer no sentido horizontal, quer no sentido vertical, vinculantes. E há países, principalmente do Common Law, Estados Unidos, deixam-nos em que há decisões que são orais. Há outras decisões, embora não a maioria, mas existem decisões ainda que não são publicadas. E ainda decisões que, publicadas, do conhecimento de todos, elas vêm com a cláusula no citation, ou seja, você publica a decisão, proíbe invocar o precedente em outros casos, ainda que se idênticos. Países que convivem com isto mais facilmente adotam a arbitragem. Isso, para nós, é uma qualidade do nosso sistema. Eu gostaria que caminhássemos em outros países, mesmo as resoluções da OCDE, zelando por isto, porque será em benefício de todos, quer dizer, fundamentação, observância, sim,
dos precedentes e uma certa exigência de que os árbitros guardem consistência e coerência, de modo que cada decisão não seja solitariamente desenvolvida, contraditoriamente tomada, na linha de que, para este caso, será esta solução, mas não para outro. Então, enquanto vicejarem essas questões na linha da insegurança jurídica, teremos dificuldades. Muito obrigada. Muito obrigada. Professor Heleno Torres. Muito bem. Eu também acompanho a professora Misabel, como não poderia deixar de ser, né? Sou fã de carteirinha dessa professora maravilhosa que nos brinda sempre com grandes reflexões. E eu acho que estamos diante de uma travessia de culturas, né? Uma cultura extremamente legalista, formalista, para um espaço onde se percebe claramente que o formalismo dos processos administrativo e judicial não são suficientes para o que se objetiva, que é a pacificação social entre contribuintes e fisco. Então, muitas vezes, vem uma decisão judicial, até mesmo favorável ao fisco, mas talvez aquilo não interesse ao fisco como mudança efetiva, porque o conflito continua, né? Resolve com um contribuinte, mas não com todos. Então, a busca por soluções de controvérsias, realmente, o professor Paulo Aires mencionou muito bem, no início da sua fala, temos uma realidade de um excesso de conflitividade sistêmica muito grande. Claro que a solução disso vem por uma reforma do ordenamento jurídico, a mudança da qualidade das normas, mas também por mudanças sobre o processo administrativo, o processo judicial e sobre a introdução dessas novas formas de solução de conflitos. E, notadamente, no Brasil, a reforma tributária começa justamente por onde nós menos esperávamos, que foi pela introdução de uma lei de transação tributária. Esta medida provisória e a conversão na lei 13.988, 2020, para mim, é a grande travessia de cultura do século XXI. Né? Nós realmente trabalhamos muito por um convencimento da importância desses métodos e, qual a surpresa, na reforma tributária começamos pela reforma do processo. E foi justamente aí que se introduziu a lei de transação tributária. Agora nós estamos discutindo arbitragem. Claro, de um projeto que começou com o senador Anastasia, de uma forma mais restrita, sem um procedimento mais determinado. No outro, com projeto esse que foi elaborado com a contribuição minha, da professora Selma e da professora Priscila Faricelli, chegamos ali à construção de um texto que, acredito eu, tem a virtude de não alcançar ou ofuscar o regime do processo administrativo, nem do processo judicial, ou mesmo da transação tributária, mas criar uma outra fase, que é a prevenção, evitar o conflito, decidir sobre matérias de fato ou de envolvimento entre fato e direito na fase prévia, antes da constituição do lançamento tributário. Com isso, diversos casos que chegam ao CARF, a Vanessa sabe muito bem do que estou falando, né? Se croques é sapatos, calçado, se barra de cereal é alimento, essas coisas loucas que não tem fiscal no mundo que vai dar uma solução para isso, né? Não tem juiz da Suprema Corte, né, Isabel? A Suprema Corte, você imagina lá no STJ, o sujeito decidir se a barra de cereal ou o crocs, qual é a situação físico-química desses produtos, né? Então, e assim, nas múltiplas possibilidades, nós que conhecemos bem os setores como telecomunicações, energia elétrica, imagina se, por mais brilhante que seja o auditor da Receita Federal, por mais estudioso que seja o juiz federal, nenhum deles vai ter condições de dar uma solução definitiva. Decide porque tem que decidir, decide porque tem que achar uma solução.
Então, eu acho que nós temos que sair desse modelo, de uma crença nesse absolutismo do judiciário, que só uma decisão de um juiz é uma decisão vinculante, é verdade, mas não é a que pacifica, não é a que chega a dar uma serenidade, uma tranquilidade para todos os contribuintes em relação a um precedente formado. Não é? Então, eu acho que esse debate aqui é muito importante, porque, como disse muito bem a Tatiane, não é? A experiência de Portugal nos ilumina. Nós temos ali uma experiência fantástica. E é exatamente nessa linha que, como bem observou o Alexandre, quer dizer, nessa composição desses métodos com os tratados internacionais para evitar a dupla tributação, é que nós vamos gerar o quê, Isabel? Nós vamos gerar segurança jurídica, previsibilidade, para que alguém que queira investir no Brasil saiba exatamente como é que o Brasil se comporta quando tem um conflito envolvendo a interpretação e a aplicação dos tratados. Não adianta nada ter tratado internacional, termos 35, 70 que sejam, se na hora de aplicar vão surgindo dúvidas e qualquer decisão em processo administrativo judicial dure 10 anos, 15 anos, 20 anos, como foi esse caso da Volvo, que é uma questão absurda, que começa lá atrás, em 1998. Né? Então, assim, é alarmante, é assombroso você olhar para situações como esta, não é? E achar que isso é normal e aceitável que um processo dure 22 anos para chegar e, no final, de ser decidido em um empate no Supremo Tribunal Federal de 5-5. Né? Então, são coisas como estas, né, que nos chocam e não queremos nada diferente aqui, né, Paulo? Eu acho que todos nós, as falas, elas concorrem em todos os sentidos para a importância dessa metodologia, né, a necessidade de afirmação da ação do 14 do BEPS, e que nós tenhamos com esses novos modelos, aí sim, a mudança de cultura do fisco, da Receita Federal, de entender que a arbitragem tributária, se houver a introdução no direito positivo brasileiro da arbitragem tributária ao lado da transação, eu não tenho dúvidas que a sequência virá naturalmente mediante incorporação nos acordos para evitar a dupla tributação de cláusulas específicas sobre arbitragem tributária. E creio que a mudança da lei de transação tributária já irá favorecer fortemente a introdução, a possível avaliação por parte dos auditores que respondem pela área internacional da Receita Federal em relação à arbitragem em matéria tributária. Muito obrigado a todos e parabéns a todos os colegas e ao IBDT por esse importante painel. Obrigado, Vanessa, meus parabéns. Obrigado, professor Heleno. Rapidamente, professor Tatiane, o tempo aqui está super apertado. Eu não vou falar praticamente nada, eu vou falar em 1 minuto, imagina. Só para ilustrar a fala do professor Heleno, né, essa indignação correta com a demora do nosso judiciário, as decisões no CAD, né, em arbitragem tributária em Portugal, elas duram em média, né, o processo dura em média 4 meses e meio. Então, o processo longo, ele termina em 1 ano. É evidente que a dimensão, né, do Brasil é muito diferente da de Portugal, mas a verdade é que a gente sim pode ter decisões mais céleres com segurança jurídica e de forma alinhada aos princípios internacionais e também constitucionais. Então, eu só gostaria de agradecer mais uma vez, o debate é excelente. Obrigado, pela fala e pelo tempo. Alexandre, sua manifestação final, por favor. Bom, acho que não sobrou mais muita coisa para a gente discutir, o tempo é curto, mas eu acho que a fala de todos converge, como o professor Leandro colocou, nesse sentido de que nós temos um ambiente aqui realmente de bastante litigância, né? É um cenário muito conflituoso entre fiscos e contribuintes. Isso também tem uma outra faceta, que é a faceta da governança propriamente dita, né, que tenta também trazer isso para um outro viés, mas no viés aqui de solução de controvérsias, de fato é premente esse aspecto. Eu acho que uma outra coisa que eu queria colocar é só que nós estamos aí, pelo menos, tentando ostensivamente ingressar na OCDE. Na OCDE, a arbitragem ostensivamente já está sendo indicada para incluir, já está na Convenção Modelo, no artigo, no parágrafo 5º. O BEPS, o Brasil é do Inclusive Frameworks do BEPS,
e isso tende a ser, né, se discute se isso vai ser colocado como mínimo standard. Então, entre o início da discussão da arbitragem internacional e hoje, já tem bastante evolução, e mesmo entre o início das discussões dentro da ação 14 e hoje, essa evolução também já é bastante significativa. Então, me parece que esse cenário da arbitragem, que talvez alguns anos atrás fosse totalmente difícil de imaginar, talvez ele, nesse momento, seja mais visível, né, para quem milita com direito tributário e principalmente direito tributário internacional. Então, era só com essas colocações que eu gostaria de encerrar e, novamente, agradeço a todos pelo excelente nível do painel. Muito bem. Eu quero agradecer, em nome do BDT, a presença dos ilustres professores e professoras, professora Isabel Derzi, professora Leandro Torres, professora Tatiana Citelli, professora Alexandre Monteiro e professora Vanessa Neto. Parabéns pelas exposições e por terem adiantado o congresso na tarde de hoje. Muito obrigado a todos. Vai ser a sessão. Obrigada, professor Paulo. Uma boa tarde.